Você sabe como é que era o clima em Portugal e na Europa na época das aparições de Nossa Senhora? Era de muito cientificismo, de muita desconfiança do cristianismo, do catolicismo, de muita contrariedade à fé, de muita perseguição, até de muitos preconceitos contra a fé, de se achar que era obscurantismo. Né? E as elites políticas imbuídas do desejo de afastar o cristianismo do coração do povo. E a igreja meio acuada, uma realidade em que ela não sabia dar resposta às objeções que a ciência de então, depois soube, mas naquele momento não sabia dar resposta às objeções que a ciência colocava. Um governo liberal, progressista, maçônico, anticristão. E como que tudo isso repercutia nas famílias, na igreja, e no coraçãozinho dos pastorinhos, que já sofriam perseguições, que já sofriam uma oposição importante. E como isso vai repercutir no desenvolvimento das aparições. Vamos ver muito disso já já. Vem conosco. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Que bom estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e estamos juntos novamente para meditar sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. E nós refletimos as duas primeiras aparições de Nossa Senhora e chegamos à terceira aparição. A terceira aparição é a aparição de 13 de julho de 1917. Essa aparição é uma aparição a mais marcante de todas, porque é nela que... A mais marcante não, mas é que mais nos leva a reflexões, porque é nela que estão as três partes do segredo, que nós também estamos refletindo em outra série de vídeos. Mas agora é mais importante nós entendermos o ambiente em que estavam os pastorinhos naquela época, naquele momento, e nessa prévia da terceira aparição. Bom, nós já vimos que havia um cuidado da igreja, né, ao ponto de se iniciar um inquérito já, ou algumas averiguações sobre o acontecido. Logo depois da primeira aparição, ainda em maio, os três pastorinhos serem inquiridos pelo pároco, as autoridades civis também estarem um pouco em polvorosa, mas nós temos que entender um pouco melhor sobre isso. O momento que se vivia era um momento de muito cientificismo na Europa. É um momento em que as elites científicas e as elites políticas, que trocavam muitas informações, estavam muito próximas da elite científica, desprezavam a fé. Se achava que a evolução da ciência, muito mais do que hoje, naquele tempo, final do século XIX, início do século XX, que a evolução da ciência, as descobertas da física, da química, da biologia, daria uma explicação para todos os fenômenos que existem no universo, e que a fé se resumia a uma série de crendices. E depois isso tudo se mostraria equivocado. A ciência do século XX faria desmoronar tudo isso. Mas esse momento é o momento da história da humanidade em que a elite científica ela estava mais persuadida do que nunca, e tinha razões para isso, de certa maneira, pelas descobertas científicas que havia, o que não acontece mais hoje em dia. Hoje em dia nós estamos num momento de reversão disso, de que a fé era desnecessária, ou era uma coisa que deveria ser meramente privada, ou era uma coisa que não poderia ser provada jamais, então poderia ser uma opção das pessoas crer ou não crer, mas não poderia ser tomado como uma coisa que vai fazer um bem para todos, ou é uma verdade real, porque não é algo que sequer pudesse ser provado, diferentemente das realidades científicas. E as autoridades civis estavam muito imbuídas desse espírito. E junto com isso, uma ideologia, um erro, pelo qual se acreditava que a fé, a disseminação da fé, da catequese, ela atravancava o avanço da ciência, atravancava o desenvolvimento da inteligência, e, portanto, as autoridades civis, em grande medida, se sentiam no dever de arrancar a fé do povo, de lutar contra a fé. Não faziam isso diretamente, até porque, de certa maneira, dependiam da população. Mas, se pudessem, arrancariam a fé das pessoas. Respeitavam a fé das pessoas, porque tem que respeitar as pessoas, mas com desprezo. Olhando para essas pessoas como pessoas inferiores, que precisavam do recurso a crendices, do recurso a histórias, a invenções, a fábulas, para sustentarem, porque não têm conhecimento científico. Então havia um ambiente em que as autoridades civis eram muito hostis às manifestações de fé. E a igreja, por outro lado, ela estava um pouco acuada.
Embora houvessem clérigos muito santos, pessoas muito santas, muito piedosas, a igreja nesse momento ela não tinha uma resposta boa a essas oposições cientificistas que se faziam. Ao longo do século XX, essas respostas vão vir, vai ficar evidente que a fé é necessária, que a fé é muito mais racional do que a própria busca científica, e hoje é muito mais fácil contra-argumentar. Mas nessa época, a igreja não tinha uma boa resposta. Então, os clérigos, os padres, ficavam numa posição muito submissa. Não queriam nenhum embate contra a autoridade civil, também eram humildes, tinham a virtude da humildade, a virtude da mansidão. Não queriam bater de frente com as autoridades civis, queriam uma ordem social, então apoiavam o Estado nesse sentido. E Fátima é um grande desafio para tudo isso, porque é uma manifestação espiritual. Todas essas autoridades civis, então, passavam a olhar para Fátima e dizer, não, isso é uma manifestação dessa irracionalidade, uma manifestação dessa crendice, dessa loucura, desse atraso. Quem sabe é uma manipulação da igreja para manter essa população humilde no atraso, numa mentalidade não científica, para manter um poder seu sobre as pessoas. Claro que isso tudo é mentira. E as manifestações poderosas de Fátima, o milagre do sol, as profecias do segredo, as profecias que são colocadas mesmo fora do segredo, demonstram a autenticidade de Fátima, a sobrenaturalidade das manifestações. Mas nessa época ainda não se tinha isso. Nessa época se esboçava isso e há uma reação da autoridade civil contra de opressão. Isso incide sobre o pároco lá, dos pastorinhos, incide sobre as famílias. As famílias já vinham com desconfiança. As famílias também, além de tudo isso, pensavam, não, mas imagina a honra, imagina a santidade, imagina a grandeza de uma pessoa para receber uma visita de Nossa Senhora. Os meus filhos não podem ser desses. Imagina, nós somos tão pequenos. Né? Por humildade também descriam. Havia o temor também de que fosse uma manifestação demoníaca, de que Satanás estivesse talvez querendo ludibriar aquelas crianças. Então, em meio a tudo isso, há uma pressão gigantesca para que as crianças, os 3 pastorinhos, negassem a veracidade das 2 aparições anteriores. Já vimos que Lúcia chegou a apanhar por causa disso, que havia pressões sobre os pastorinhos. Também havia muitas pessoas devotas que estavam esperando por essa manifestação de Deus, que acreditavam muito, que já tratavam os pastorinhos como santos. Outros tratavam como bruxos, outros tratavam como farsantes, outros tratavam como influenciados pelo demônio. Muitos tratavam como santos, mandavam pedidos para Nossa Senhora por eles. Esse é o ambiente que se tem na prévia da terceira aparição de Nossa Senhora em 13 de julho. Por conta de tudo isso, Lúcia estava desesperada, a pressão dos seus familiares era muito grande. Nós vamos ver ainda, mas ela passou por uma pressão terrível, já tinha apanhado por causa disso, e ela estava decidida a não comparecer. E era ela que falava com Nossa Senhora, a única que falava a Nossa Senhora era a Lúcia. Jacinta via e ouvia Nossa Senhora, e o Francisco sequer ouvia Nossa Senhora, ele só a via. Via mover os lábios, mas ele tinha que perguntar para as outras 2 o que ela tinha dito, porque ele mesmo não ouvia. E Lúcia vai para a casa do Francisco da Jacinta dizer que não vai, né? E quando ela chega lá, né, ela estava preparada para dizer para Jacinta que se perguntassem para ela por que ela não iria, ela dizia, não, porque eu tenho medo que seja demônio. Mas Lúcia, no dia, ela é impulsionada por uma força que ela não compreende e vai na casa dos primos. E lá encontra os 2 de joelhos rezando e chorando, porque eles não queriam ir sem a Lúcia. E acontece alguma coisa e Lúcia decide ir com eles, então. Então vai para a aparição. Na ida, quando aparece a luz, aparece Nossa Senhora, e o que Nossa Senhora diz então é: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, continuem a rezar o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Porque só ela lhes poderá valer. Bom, a perseverança nas aparições, a oração do Santo Terço, a finalidade da paz e o fim da guerra, tudo isso já apareceu outras vezes, nós vamos seguir vendo o que acontece nessa aparição, mas hoje era importante dizer qual era esse ambiente para chegar até a terceira aparição de Maria Santíssima. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, né? E nós seguimos juntos até o próximo vídeo.